E aí, beleza, pessoal? Vamos nós aqui para mais um trimestre, né? E no último a gente estava estudando funções exponenciais, a gente viu só a parte de equação, ainda falta a gente ver a parte de inequação exponencial, que a gente vê nessa aula agora, e depois ver a função propriamente, né? Basicamente o gráfico da função e o comportamento que o gráfico tem no plano cartesiano. Então, bora estudar um pouquinho de inequação exponencial. Mas de cara já digo só, já que como a gente estuda a equação, resolver na equação tem a mesma ideia de resolver a equação. Para resolver a equação, a gente viu que a gente poderia fazer isso de duas formas, né? Ou fazer a substituição de variável, ou igualar as bases. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A questão é que a gente vai ter uma desigualdade, não uma igualdade. Então, na equação exponencial, toda desigualdade entre duas expressões algébricas, que pelo menos uma dessas expressões apresenta uma expressão, né, em que a variável, nesse caso, porque é na equação, né, está no expoente. Que é basicamente a mesma definição de equação, né? Equação você tem a igualdade aqui. É a igualdade de duas expressões, no mínimo, né? Para resolver, a gente vai usar a mesma ideia que a gente usou lá para resolver equações, né? Então, a gente vai ter que lembrar disso. Como é que a gente fez para resolver a equação? Quais os tipos de equação que a gente tinha? Bora ver aqui alguns exemplos de inequações, né? 2 elevado a x menor que 4. Qual o valor de x para que isso aconteça? Entendeu? 5 elevado a x maior ou igual que 125. Então, nesse caso, lembrando que quando você tem uma inequação, você não tem somente uma raiz, né? Você não tem somente um valor, você tem um conjunto de valores que satisfazem a desigualdade. Então, esses dois aqui, você tem conjunto de solução. Em uma equação, você tem um conjunto de solução com uma ou duas ou três, dependendo da equação que você está estudando. Equação de primeiro grau, uma solução, de segundo grau, no máximo duas. E nesses casos aqui, você vai ter um conjunto de valores que são soluções da desigualdade. Então, você pode ter base positiva, base negativa, base decimal, fração. Então, aqui a gente tem 1 sobre 9 elevado a 3x menor ou igual que 1 sobre 1 elevado a 1, né? Porque lembra que o 1 não precisa necessariamente aparecer aqui. Ele aparece em raiz, lembrando que a gente sempre usava a ideia de fatorar, né? Então, logo aqui, os exemplos que a gente pode encontrar de inequação exponencial. Que são basicamente os exemplos muito parecidos com o que a gente encontrava de equação exponencial. Inclusive, como a gente já colocou aqui, né, a forma de resolver vai ser muito parecida com a forma de resolver uma equação. Então, como é que a gente vai fazer para resolver? Usar a mesma ideia que a gente usou para resolver a equação. E a gente tem um probleminha aí que eu chamei de problema na base. Na verdade, o que vai acontecer? A base pode ser um número real, qualquer número real, não é isso? Pode ser positivo ou negativo, pode ser decimal. Lembrando que quando a única forma de uma potência estar negativa é se a base for negativa e o expoente for ímpar. Mas aqui, por exemplo, se o expoente for negativo, você lembra que tem que inverter a base. Então aí que está o problema. Você pode precisar inverter a base. Se você não precisar inverter a base, o que acontece? Então vamos ver esse caso aqui. Pega dois números onde um é maior que o outro. Pegar o 13 e o 9. O 13 é menor que 9. Então, se eu pegar aqui esses dois valores aqui e calcular uma potência positiva, ainda vai continuar sendo menor. O primeiro número vai continuar sendo menor que o segundo. Deixa eu ver aqui. Então, vai continuar sendo menor que o segundo. Então, vamos pegar aqui e calcular uma potência. Vou pegar 2, por exemplo. Eu vou calcular 3 elevado a 2 e 9 elevado a 2. E nesse caso, a gente vai perceber que a desigualdade se mantém, né? 3 elevado a 2 é 9 e 9 elevado a 2 é 81. Perceba que nesse caso o primeiro ainda continua sendo menor que o segundo.
né? Então, a gente tem o seguinte aqui. Perceba que nos dois casos, a base da potência é maior do que 1. Não estou nem falando dela ser positiva ou negativa, maior que 1. Agora, bora ver esse caso aqui. O caso em que, em vez de calcular elevar um expoente positivo, elevar um expoente negativo. Então, em vez de colocar mais 2, eu vou colocar menos 2 ali no expoente. Então, 3 elevado a menos 2 e 9 elevado a menos 2. Aqui já tem um erro já. Por quê? Isso aqui não está certo. Porque se o expoente é negativo, você inverte a potência. Inverter o 3 é colocar 1 sobre 3. Inverter o 9 é 1 sobre 9. Então, na verdade, a gente vai ter aqui 1 sobre 3, que vai dar 1 nono, né? 1 terço ao quadrado é 1 terço vezes 1 terço, então isso dá 1 nono. E 1 nono ao quadrado é 1 sobre 81. Então, quanto maior o denominador, menor é o resultado da fração, né? Menor é o resultado do número. Então, nesse caso aqui, não vai ser menor. O primeiro valor não vai ser menor, ele vai ser maior, porque o denominador é menor. Quanto maior o denominador, menor o resultado. Então, nesse caso aqui, se você eleva um expoente negativo, ou se você inverte as duas potências, né, o sentido da desigualdade muda. Perceba que no primeiro caso você tem menor que, né, menor o primeiro, menor que o segundo. E quando você calculou a potência, continua sendo menor o primeiro que o segundo. Quando nós invertemos, né, quando nós colocamos o expoente negativo e precisou inverter a potência para resolver, o primeiro ficou maior que o segundo. O sentido da desigualdade, ele mudou. Então, a gente tem dois casos para ser analisado. Primeiro caso, quando a base for um número maior do que 1, não pode ser igual, senão não faz muito sentido, porque qualquer potência de base em 1, o resultado é sempre 1. Então, maior do que 1. E quanto à potência, né, a base for entre 0 e 1, que é o caso de 1 terço e 1 nono aqui. Né? Também não pode ser 0, também não pode ser 1, tem que ser entre eles. Então, a gente tem duas situações aí. Primeiro caso, se a base for um número igual a 1, ou maior do que 1, desculpa, a gente vai manter o sentido da desigualdade. Então, se for menor que, continua sendo menor, se for maior, continua sendo maior, maior é igual, menor é igual. Continua no mesmo sentido. Porém, se a base for um número entre 0 e 1, ou se eu precisar inverter essa potência, o sinal, o sentido da desigualdade muda. Se eu precisar inverter as duas potências, vai mudar. Se precisar inverter uma, não, né? Aí depende da situação. Então, a gente tem o seguinte. Se a base for maior que 1, desigualdade se mantém. Se a base estiver entre 0 e 1, inverte a desigualdade. Então, bora ver um exemplo de cada, né? Porque assim a gente tem uma ideia de como resolver a equação. Então, bora ver aqui. Deixa eu olhar se está aqui. Tá. Então, bora pegar um exemplo que a base é maior que 1 e um exemplo que a base é menor, que está entre 0 e 1. Menor que 1, você inclui o negativo. Então, sempre entre 0 e 1. Cuidado. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Só dois para a gente ter uma ideia. Vamos pegar primeiro um que a base é maior do que 1. 2, por exemplo, 2 elevado a 3x menos 1 é menor que 4. Não é isso? Então, nesse caso, primeiro o que a gente faz? Vamos fatorar o número 4 aqui. Que é exatamente a mesma coisa que a gente faz lá com a equação, né? Fatora o 4 por 2 dá 2, por 2 dá 1. Aqui não ficou parecendo 2, não. Então, isso aqui é 2 ao quadrado. O 4 é igual a 2 ao quadrado. Lembra que a gente já trabalhou com esse tipo de potência, então, lembrou, nem precisa fatorar. Então, eu vou colocar ali no lugar do 4, 2 ao quadrado. Então, eu tenho que 2 elevado a 3x menos 1 é menor do que 2 elevado a 2. Base igual, exatamente o que a gente fazia na equação, né? A base é igual, só que agora você vai analisar também o tamanho da base, né?
base maior do que 1, esse sinal aqui continua se mantém. Então, aqui você tem um sinal menor. Então, como essa base é maior do que 1, e você não precisa mais dela, o expoente vai continuar a manter a desigualdade significa exatamente isso, né? Que o expoente continua sendo. Nesse caso, o expoente do primeiro vai ser menor que o expoente do segundo, para que a desigualdade continue. A gente fala isso, né? Que a desigualdade mantém o sentido, mas a gente sabe disso. Isso aqui você tem uma potência, duas potências. Para que isso aqui seja verdade, o primeiro expoente tem que ser menor do que o segundo expoente, já que as bases são iguais. Então, você tem 2 igual a 2, né? Vou botar assim. 2 não é igual a 2? 2 é igual a 2. Então, 2 elevado a 1 é menor do que 2 elevado a 2. Perceba que quanto maior o expoente, maior será o resultado da potência. Então, para que essa desigualdade se mantenha, o primeiro expoente tem que ser menor que o segundo, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, nesse caso, como a base é maior do que 1, o sentido da desigualdade se mantém para os expoentes. Então, você tem o seguinte, que 3x menos 1 é menor do que 2. Mantive o sentido da desigualdade. O primeiro termo é menor que o segundo termo. E sendo a equação do primeiro grau, a gente resolve, muito parecido com a equação, né? Basta isolar o x. Então, esse menos 1 vem para cá, fica mais 1. 2 mais 1, 3. Dá para a gente dividir ali, x igual a 3 dividido por 3, e x igual, ou melhor, x menor que 1. Lembra que existem infinitos valores menores que 1, então você tem um conjunto de soluções aqui. Você tem x reais, né? Os x são números reais, tal que x é menor que 1. Resolveu a primeira desigualdade. Bora ver agora um exemplo em que a base está entre 0 e 1. Então, peguei 5 sobre 7, né? Que vai dar aproximadamente 0,7, e 0,7 está entre 0 e 1. Então, eu tenho 5 sétimos elevado a 2x mais 1 maior ou igual do que 25 sobre 49. Então, para que essa potência aqui seja maior do que essa de cá, primeiro a gente iguala as bases, depois que as bases estiverem iguais, aí você vai ter que olhar o que acontece com o expoente. Se ele mantém, né, ou se muda. Lembrando que como a base está entre 0 e 1, o maior expoente, o menor expoente será a maior potência. Porque, por causa do denominador aqui, né? Então, primeiro, bora fazer o seguinte aqui. Colocar em base igual. Aqui é 25 sobre 9. Se você fatorar, 5 ao quadrado, 7 ao quadrado. Eu vou colocar em uma potência só, né? Para não ganhar tempo. E o normal seria você separar as duas aqui e depois juntar. Aqui agora eu vou multiplicar a potência de potência. 2 vezes 3, 6. Então, eu vou ter 5 sétimos elevado a 2x mais 1. E 5 sétimos elevado a 6. Aí perceba o seguinte, que a base está entre 0 e 1. Então, para que isso aqui seja verdade, para que a primeira potência seja maior que a segunda, esse expoente aqui tem que ser menor do que o de cá. O expoente do primeiro tem que ser menor do que o segundo. Por quê? Por causa do denominador, né? Perceba que 5 elevado a 7, a 6, é menor do que 7 elevado a 6. Então, o expoente cresce mais rápido. Basicamente, essa é a ideia, né? Então, se o expoente for, o denominador cresce mais rápido. Então, se o expoente é muito grande, o denominador cresce muito mais. Se o expoente é menor, o denominador cresce um pouco menos. Então, nesse caso aqui, eu não preciso mais das bases. A base está entre 0 e 1. Então, eu vou ter que 2x mais 1 vai ser menor ou igual que 6. Percebam que mudou o sentido, né? Justamente por isso. Para que isso seja verdade, o primeiro expoente tem que ser menor que o segundo. Na equação do primeiro grau, a gente vai resolver do mesmo jeito que resolveu o primeiro. Primeiro, esse vem para cá somando. Vou subtraindo, né? Então, vai ficar 6 menos 1, 5. Então, 2x igual a 5. X menor ou igual que 5 sobre 2. Aí, novamente, isso aqui é um conjunto de respostas, né? Você tem infinitas respostas onde x é menor que 5 sobre 2. Então, você tem um conjunto
x reais, né? São um conjunto de números reais, tal que x é menor ou igual que 2. Então, a gente vai colocar aqui alguns exercícios de fixação, né? Só para a gente resolver, para ir treinando essa parte de como resolver equações. Então, coloquei bastante aqui. E é claro que existe semelhança entre eles, né? Para que a gente tenha uma ideia de como resolver. Então, a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, esses primeiros aqui têm todos uma mesma ideia, o segundo a mesma coisa e o terceiro também. Então, tem 3 colunas ali de 3 tipos de inequações diferentes para a gente resolver. Para a gente resolver algumas, pegar logo a primeira coluna ali, os 3 exemplos e resolver. Letra A, 2 elevado a x mais 7 menor que 32. Fatório 32 vai dar 2 elevado a 5. Então, eu vou ter que 2 elevado a x mais 2 é menor que 2 elevado a 5. Mesma base, base maior do que 1. Então, o sentido do primeiro expoente tem que ser menor que o segundo. Então, x mais 7 é menor que 5. Resolvendo, x, o 7 vem para cá, fica menos 7, 5 menos 7, menos 2. Então, x menor que menos 2. Então, o conjunto de solução vai ser todo número real, tal que x é menor que menos 2. Então, quando é do primeiro grau, é mais tranquilo. Aqui, agora tem 2 potências. Uma eu vou ter que inverter. E aí a gente vai analisar, né, se a gente inverter o 4 ou o 2. Por quê? Se a gente inverter o 2, o primeiro expoente vai ter que ser maior que o segundo. Se a gente inverter o 4, o primeiro expoente vai ser menor que o segundo. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então primeiro eu vou fatorar o 4 aqui. A gente já fatorou, é 2 elevado a 2. Vou multiplicar aqui, ó, 2x e 6, né? 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6. Agora eu vou inverter o segundo aqui. Toda vez que você inverte a potência, você troca o sinal do expoente. Se é positivo, fica negativo. Se é negativo, fica positivo. Vou inverter a segunda. Então, troquei o sinal, tá vendo? Eu coloquei um parênteses aqui para a gente lembrar que todo mundo aqui é negativo. Perceba o seguinte, que se eu tivesse invertido a segunda, o primeiro ficaria negativo. Né? E aí você teria o seguinte, que o primeiro teria que ser maior que o segundo, porque você ia ter base maior do que 1. Porém, como ia ter x negativo aqui, você ia ter que acabar invertendo a desigualdade, ia dar no meio. A gente inverteu o segundo, agora a base é igual, a gente pode multiplicar aqui, depois de sair das bases, né? Ou a gente pode ir direto. Menos vezes mais dá menos, fica menos 2x. Menos vezes mais dá menos, fica menos 6. Base igual. E a base está entre 0 e 1, então a gente tem que mudar o sentido da desigualdade. O primeiro é menor que o segundo. Então, primeiro, x mais 1 vai ser menor ou igual que menos 2x menos 6. Resolvendo isso aí, né? O menos 2x vem para cá, vai ficar mais. 2 mais 1, 3. O mais 1 vem para cá, vai ficar menos. Menos 6, menos 1, menos 7. Então, você vai ter 3x menor ou igual que menos 7. Resolvendo, então, x vai ser menor ou igual que menos 7 sobre 3. Então, a solução, né, o conjunto vai ser qualquer número real, tal que x seja menor ou igual que menos 7 sobre 3. Bora ver uma aqui que aparece a equação do segundo grau. Aqui a base já está iguais, né, que a base está entre 0 e 1. Então, está mais tranquilo aqui. A gente já pode cancelar as bases aqui. E como a base está entre 0 e 1, né, então a gente vai inverter o sentido aqui. Está maior, vai ficar menor. Então, x² menos x menor que 2. Isso aqui é do segundo grau, então a gente vai ter que estudar o sinal. Perceba que aqui agora é o seguinte, quando eu trouxer o 2 para cá, ó, você vai ter uma equação do segundo grau, e menor que 0 significa ser negativa. Então, eu vou estudar o sinal dessa função e só vou pegar a parte negativa dessa função do segundo grau. Então, vamos lá. Para estudar, eu vou ter que achar o zero, né, as raízes.
Para estudar as raízes, tem que calcular o delta aqui primeiro. Então, calculando o delta, substituindo A, o B e o C. A é 1, B menos 1 e C menos 2. Isso vai dar menos 1 ao quadrado, menos com menos dá mais, então vai dar 1 mais 8, 9. Então, as raízes vão ser x menos b, o b é negativo, então vai ficar 1. 1 mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3. Então, vai ficar 1 mais ou menos 3 dividido por 2. Então, você vai ter x1, 1 mais 3, 4 dividido por 2 é 2. x2, 1 menos 3 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Então, os dois zeros dessa função é 2 e menos 1. Se você estudar o sinal, você vai pegar o eixo x, né? Com cavidade para cima, aberta para cima, porque essa parábola y é positivo, né? Y é igual a 1, positivo. Então, tem abertura para cima. Os pontos que tocam o eixo x é 2 e menos 1, em ordem crescente. E a gente tem aqui em cima do eixo x a função positiva e embaixo negativa. A parte negativa é a parte que interessa a gente, porque aí na equação ela é menor que zero. Então, a nossa solução está entre menos 1 e 2. Então, o conjunto de solução é qualquer número real que esteja entre menos 1 e 2. X é maior que menos 1 e x é menor que 2. Então, bora fazer o seguinte aqui. Vamos pausar um pouquinho e depois a gente vê mais um pouquinho de equações.